mais um Queremos Ser Fantásticos aqui. Todo domingo às 20 horas nós estamos aqui com famílias que já participaram do programa, o programa que tem o nome Reforma em Família. E a gente convida muitas famílias para participar, famílias que na verdade que já participaram do programa, mas hoje é especial. Gente, hoje está sendo a última live do Queremos Ser Fantásticos deste ano, tá bom? Então vai fechar assim com chave de ouro com a doutora Renata Ximenes. Daqui a pouco eu vou chamá-la. E o tema é um tema muito interessante, autismo. Um tema que tem deixado assim muitas dúvidas nas famílias, muita angústia também, não é? Puxa, olha, alguém disse que meu filho parece que é autista. Ai, será? Será que não? Será? Como eu faço para identificar o que é o autismo? Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Ximenes e ela vai explicar de uma forma muito simples e pedagógica para nós, mas também muito profunda. Como é, o que é, como identificar em uma linguagem que nós com certeza vamos entender, tá bom? Então, a Renata já entrou aqui, vou chamá-la, tá? Deixa eu mandar aqui a mensagem de pedido aqui para ela. Opa. Oi, Rê, já mandei aqui o pedido para você, tá bom? Oi, Oiê! oi! Tudo bem, Rê? Tudo! Como é que você tá, Chuchu? Eu tô bem, bem melhor agora, bem melhor com você, gente. Não é muito bom quando a gente tem assim uma profissional competente assim na nossa frente. Eu pelo menos Sim. tenho uma sensação assim de alívio, sabe? De alívio. Que olha quem Ai, que fala, olha quem delícia. fala, quem tanto já me ajudou. Casa de ferreiro, espeto de pau, né, amiga? Ai, que delícia te ver de novo e estar Né? aqui com você. Também, tô muito feliz. Olha, eu fico sempre de olho aqui no tempo, não é, Rê? E esse assunto daria assim várias lives, Com várias certeza. lives. Vamos ver. Hoje nós vamos fechar o ano assim com chave de ouro com você, com esse tema bem especial. E já vou começar, não é? Já estou assim bem eufórica para a gente conversar sobre isso, mas queria que você se apresentasse, não é? Falasse onde você está gente, o lugar que a Renata mora, a família dela mora, é um lugar horrível, sabe? É horrível. Então, quantos filhos você tem? Quanto tempo é casado? Onde você mora? E realmente a sua profissão, não é, Rê? Eu sei que você é pediatra, mas eu sei que você tem umas especializações assim muito interessantes, está fazendo doutorado. Conta mais aí sobre você, por favor. Nossa, então vamos começar, né? O currículo, o mini currículo. Me chamo 2 horas. Renata, né? 2 horas. Me chamo Renata, sou casada com o Christian há quase 15 anos. Nós temos uma filhinha chamada Mariana, que está na pré-adolescência, a qual a Valéria me ajudou bastante nesse processo, Coração né? para mamar, Coração. gente. E moro em Fortaleza, né? Uma cidade que é bem bacana para passar as férias, né, Valéria? Tá precisando vir para cá. Ai, E que eu sonho. trabalho, eu sou pediatra já há mais de 10 anos, né? Mas nos últimos 3 anos eu estou me dedicando a estudar desenvolvimento infantil, né? E eu participo de um projeto onde a gente tem um ambulatório de desenvolvimento e que avalia, né, o desenvolvimento e comportamento de crianças na primeira infância, né? Então são crianças menores, de 0 até mais ou menos uns 6 anos, né? Num local aqui em Fortaleza chamado IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância. Tá? E sou professora também universitária, né? Fiz o meu mestrado, né, em saúde da criança e agora estou no doutorado em saúde pública porque eu acredito que a gente tem que falar os 4 ventos sobre desenvolvimento infantil e eu estou querendo implementar
a educação da residência em pediatria, principalmente ligado no Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, né? Para que todas as nossas crianças tenham acesso a essa vigilância do desenvolvimento. É isso, eu acho. Uau! Gente, ela é, ó, pessoal, professora maravilhosa, hein, a Diana? A Diana Ah, já tá aí, professora. a Diana não vale, é café com leite também, não vale. Ah, Diana, um abraço para você. E realmente a Rê deu uma super resumida no currículo dela, porque, gente, a competência que ela tem, sabe? E tudo que ela estuda é assim, é maravilhoso, mas o que eu mais admiro na Renata é a forma como ela consegue passar tão simples para as pessoas que são leigas. Então, eu me coloco nessa área, não é? Como leiga. E por isso que eu estou assim tão feliz de hoje fazer essa live aqui com a Renata, para quê? Para que ela possa colocar aqui de uma forma muito pedagógica o que é o autismo, como identificar o autismo, e realmente muitas, sabe, Renata, muitas famílias estão nos procurando, famílias que participam do programa Reforma em Família, e que têm, às vezes, um dos filhos já diagnosticados com autismo. Certo. Então, eu tenho certeza que a live de hoje vai ser uma grande bênção. E essa é a ideia dessas lives. Eu sinto que cada domingo é uma bênção assim, para as famílias que assistem agora e que assistem depois. Então, quem está entrando aqui, estamos com a doutora Renata, pediatra, está fazendo aí doutorado em saúde pública e tem projetos maravilhosos, professora universitária, mãe, esposa, amiga. Pessoal, gente, ela tem tantas coisas, tantos Tantas dons, tantos atribuições. talentos, que é fantástico. Então, Rê, queria que você explicasse para a gente, para as famílias que estão aqui nos assistindo e que vão assistir, o que é autismo. Então, como pediatra, não é? E explicar no dia a dia, assim, o que é o autismo? Tá, vamos tentar explicar de uma forma simples, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento da criança, focado principalmente na interação social, onde a criança ela tem dificuldade de interagir com as outras pessoas, ela pode ter dificuldades na comunicação e ela vai ter muitas vezes um comportamento repetitivo, às vezes ligado à rotina, às vezes ligado a um hiperfoco em algum interesse restrito, algum objeto, alguma fala, alguma frase, enfim, que a gente pode observar isso em várias outras coisas. Então, resumindo, é uma criança que ela tem dificuldade de interagir. Então, e essa questão desse hiperfoco que ela tem, esses movimentos estereotipados, também tem a ver com essa dificuldade da criança também estar se relacionando com as outras pessoas, tá? Muitas vezes as pessoas acham que o fato da criança não falar já é um quadro de autismo, ou então quando a criança anda com as pontas dos pés, ou quando a criança tem dificuldade de pisar na grama, né? Não é bem assim. Ele é um transtorno bem complexo, onde a gente precisa realmente fazer uma avaliação detalhada dessa criança. Algumas crianças a gente consegue realmente de cara já observar que a criança tem um comprometimento importante e ela realmente é muito provável que ela tenha, né, o autismo, mas a maioria das crianças a gente às vezes precisa de 2, 3 visitas para a gente suspeitar de fato e realmente achar que é. E tem outras que a gente vai fazer o diagnóstico retroativo. Então, quando a criança está lá na frente, uns 3, 4 anos de idade, não, realmente, aquela condição que a gente viu no passado, agora está se mostrando que realmente é um transtorno do espectro autista. Tem crianças que é muito difícil de dar o diagnóstico, inclusive. Então, não é simplesmente ir lá no Google, olhar quais são as características lá que estão descritas e chegar no pediatra falando a lista do que o seu filho tem. Tem que também observar as coisas boas que ele tem. E essas coisas boas, muitas vezes, são que vão diferenciar a criança que tem autismo de algum outro transtorno de linguagem, algum outro, um déficit intelectual, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade mais grave, né? Enfim, a gente precisa, com muita calma, conversar sobre isso,
porque o autismo ainda não tem um diagnóstico laboratorial ou de imagem. Existem vários sendo testados, mas ainda não tem um fechado. Então, o diagnóstico ainda é clínico, utilizando instrumentos, fazendo... eu tenho um grande amigo que ele falava assim, que o diagnóstico de autismo ele é artesanal. A gente vai aos pouquinhos construindo, principalmente naquelas crianças onde o autismo é leve. E agora, só já juntando com uma perguntinha que você tinha me feito lá no texto, Valéria, perguntando se o autismo tem graus, né? Assim, de Graus, não leve, é? médio e grave. Sim, tanto é que a gente chama de transtorno do espectro autista, né? Que é justamente esse espectro que pode vir desde um quadro bem leve, onde a criança, ela tem ela consegue estudar, ela consegue se relacionar com as outras pessoas, com as suas dificuldades, mas ela consegue seguir uma vida relativamente autônoma. E tem aquelas outras crianças que são mais dependentes, que não são verbais, que têm mais dificuldades, inclusive com as coisas do dia a dia, como trocar de roupa, ou tomar banho, ou comer sozinha, né? Então, é um espectro, né? E é bem difícil a gente avaliar as crianças leve, esse autismo leve, né? Que a gente fica naquela dúvida. O grave já é mais fácil a gente identificar, mas o leve é aquele que é bem difícil, bem tricky, assim, da gente estar dando diagnóstico. Normalmente a gente faz um diagnóstico até retrógrado. Principalmente em crianças menores de 3 anos de idade, que já a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, essa questão da idade. Claro. Gente, olha só como que aqui a doutora Renata colocou de uma forma assim muito pedagógica, não é? O que é o autismo, essa questão desse espectro, não é? Dessa linha que nós podemos classificar em leve, moderado e severo. E o que você colocou aqui, não é, Rê? É realmente, eu gostei muito do que você falou, eu até escrevi aqui, o diagnóstico de autismo é artesanal. Isso. É artesanal. Não é uma coisa que você chega e fala, vou fazer um exame, puxa, não é. Então, e principalmente crianças que têm autismo leve, não dá para dar diagnóstico em uma consulta. Não dá. Você em uma consulta de 15 minutinhos ali, você recebeu um laudo que a criança tem autismo, suspeite. Porque é muito complexo dar um diagnóstico de autismo, não é simples assim, né? Mesmo que você tenha muita experiência, a criança, ela tem dias que ela está bem e tem dias que ela não está bem, né? Então, se a criança vem num dia que ela não está bem, na hora você olha, essa criança não está bem, essa criança deve ter autismo. Passa para lá em uma segunda vez. Vá uma segunda vez no consultório. Num dia que ela estiver bom. Nem precisa, assim, calcular o dia, não. Mas vá uma segunda vez. Põe os olhos uma segunda vez nessa criança. No outro dia, ela pode estar completamente diferente, interagindo melhor com você. Então, essas crianças são muito difíceis da gente oferecer aos pais um nome para aquilo que elas estão apresentando. Muitas vezes, a gente precisa fazer a intervenção, independente do diagnóstico, a gente precisa fazer a intervenção e lá na frente a gente pode dar um diagnóstico retroativo, né? A gente pode dizer, realmente era um quadro de autismo, ou não, era apenas uma criança que teve excesso de tela e teve dificuldade ali no isolamento social, por conta do distanciamento social, ela teve dificuldade de interagir, mas com a terapia ela ficou super bem, né? Então a gente precisa saber delimitar isso e ir com muita calma nessa hora. Fantástico. O que você colocou agora, Rê, eu estava fazendo uma observação exatamente disso, porque muitos pais que nos procuram para o programa colocam, olha, o meu filho, eu até fiz alguns posts essa semana sobre a adolescentes, pré-adolescentes e a questão da tela também. E aí a gente tem os bebês também, bebês que têm acesso à tela, crianças muito pequenas, e são situações que as famílias não interagem com os filhos. Isso. Gente, não interage, não conversa com a criança. Então pega o celular, dá lá, pega, não é, coloca em frente da TV, e aí depois começa a entrar em pânico. Por quê? Porque a criança não interage com outras crianças ou com outras pessoas, não fala,
ou porque a criança tem aí problemas de comunicação, e aí começa, não é, aquele desespero, e aí chega lá no seu consultório, não é, Rê? Ai, Isso. olha, uma amiga minha me disse que meu filho é autista, porque ele não está interagindo. E aí, quando você começa a perceber, tem essa questão da tela, não é? Muitas E vezes. isso é recorrente, não é, Rê? Isso, demais. Agora, na pandemia, a gente viu até um boom, assim, né, de crianças com problema de interação e com dificuldade na fala, né, na comunicação, principalmente na linguagem expressiva da fala, né? E a gente viu muito. E o principal vilão realmente foi o excesso de tela. A gente viu muitas crianças tendo os pais sem ter com quem deixar os filhos, muitas vezes em home office, tendo que estar trabalhando ali no home office e não tendo como dar atenção para os seus filhos. E acabaram colocando na tela como se fosse uma babá. Só que agora a gente está vendo as consequências disso tudo, né? De como a gente viu isso afetando as nossas crianças. Existem estudos já mostrando que... Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, Valéria, que tem a ver com um pouco com essa história de tela, Sim, tá? por Crianças favor. menores de 3 anos, de acordo com a psicanálise, elas ainda estão com estruturas não decididas, né? O sujeito, a pessoa, a Renata, ou quem quer que seja o indivíduo que está ali, o bebezinho, ainda não está totalmente estruturado aquilo que ele é, aquele sujeito que ele vai se tornar, tá? E isso ocorre com os relacionamentos que a criança vai tendo. Então, ela precisa de de uma outra pessoa, muitas vezes a mãe, principalmente, ou o cuidador principal, mas também outros indivíduos que circulam ali ao redor daquela criança, para ela conseguir se formar, tá certo? Então, nesses primeiros 3 anos de vida, tá? Muita coisa, várias etiologias, por exemplo, uma criança que tem uma doença crônica, uma criança que tem uma mãe com depressão muito grave, uma criança que teve excesso de tela, e tem várias outras condições, os sintomas e sinais vão ser muito parecidos com os sintomas de autismo. Muito Uhum. parecidos, entendeu? Então, a menores de 3 anos de idade, a gente pode encontrar crianças com um quadro muito sugestivo de autismo, certo? Não tenho certeza ainda, mesmo assim eu faço a intervenção. Com a intervenção, muitas vezes isso se diferencia. Aí eu vejo realmente lá na frente se a criança realmente tinha um autismo ou se ela tinha alguma outra condição que a fez ficar com um quadro parecido de uma criança com autismo, tá certo? E isso, o excesso de Uhum. tela está no meio, tá bom? Então, crianças que têm excesso de tela, que têm contato com tela menores de 2 anos de idade, e ao mesmo tempo não tem um fator de proteção, que é o brincar, que é o estar presente com um adulto que se relacione com ela, essa criança ela pode evoluir com sintomas de autismo, tá? Que a gente chama de autismo light. É como se fosse um autismo, mas com a intervenção, normalmente essa criança ela sai do espectro, vamos dizer assim, né? Crianças com autismo têm autismo, né? Essas crianças, vamos dizer que ele era um falso positivo, vamos dizer assim. Uhum. Então, abaixo de 3 anos de idade, eu costumo falar um termo que eu aprendi com a doutora Julieta Jerusalinski, que ela é até psicanalista aí de São Paulo, onde ela fala que a gente deve escrever o diagnóstico de crianças menores de 3 anos a lápis, porque em algum momento pode ser que eu apague e tenha que escrever uma nova história. Além disso, crianças menores de 3 anos de idade, né, agora, e sem falar na psicanálise, vamos falar agora na neurociência, né, que ela acaba sendo parecido, mas usa uma linguagem diferente. Na neurociência se usa o termo neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro da criança de se adaptar e ser flexível às novas situações que estão acontecendo ao redor. Então, mesmo que a criança tenha algum problema, tá? Se eu fizer a intervenção no momento oportuno, a neuroplasticidade do cérebro vai fazer com que ela responda muito rápido àquela intervenção. E ela consiga melhorar dos sintomas de uma forma tão positiva que ela saia daquele Espectro, não é? espectro, aquele caminho errado que ela estava indo, né? E espectro, assim, né? Eu costumo dizer que é entre aspas, porque se a criança tem autismo, ela vai ter autismo para sempre. Mas tem aquelas crianças que a gente acha que tem, não tem certeza, e com a intervenção a gente vê que ela saiu, né, do espectro. Ou seja, na verdade, ela nunca nem esteve lá.
é só porque ela teve sintomas muito parecidos com a criança que tinha autismo. Por conta, enfim, de vários fatores. Temos vários fatores. Deu para ficar claro, Valério, o que eu falei agora? Eu achei que ficou... Com certeza, Deu? com certeza. Tô vendo aqui o pessoal comentando, né? Depois eu quero... vou guardar aqui a perguntinha da Maísa. Maísa, muito interessante que você colocou aqui, não é? Ela tá colocando aqui, Rê, que ela tem um filhinho de 12 anos, não é? Uhum. E ela tá com uma dúvida realmente. Olha aqui, ó. Estou desconfiada do meu filho, estamos iniciando a avaliação dele, mas já tem 12 anos e com diagnóstico de TDAH. Uhum. Sim, é muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente de crianças que têm um TDAH um pouco mais grave, né? E existe como se fazer esse diagnóstico diferencial, realmente ela vai precisar passar por uma série de consultas e às vezes até alguma avaliação com o neuropsicólogo, alguns testes vão ser necessários para fazer essa diferenciação, né? Eu costumo dizer que é muito difícil para mim, como pediatra, né, que estou avaliando ali as crianças, dar diagnóstico de uma criança com autismo leve ou uma criança que tem déficit intelectual com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito difícil, porque os sintomas são muito parecidos. Com 12 anos Ali de bem idade, parecido, né? bem ali parecido. E pode passar batido muita coisa. Então, essa criança agora com uma adolescente, né, com 12 anos, pode ter passado por isso. É muito difícil realmente você fazer esse diagnóstico diferenciar um do outro, né? E muitas vezes a gente acaba tratando um sem que, às vezes, lá na frente a gente vai perceber que não era bem aquilo, né? Isso é muito comum de acontecer, não é tão impossível, tá certo? E o importante é que os dois têm terapia, os dois têm tratamento, e tem como essa criança, eu acho que pelo menos do jeito que ela falou, que se chegou aos 12 anos de idade, ele deve ser uma criança que deve estar indo para a escola, que deve estar interagindo com outras crianças relativamente bem, para ter se suspeitado agora, né, que o diagnóstico não era bem o TDAH. Então, uma coisa que eu costumo dizer para os pais é que não botem o autismo na frente dos seus filhos, sabe? Antes de tudo, tem uma criança ali, tem um serzinho todo especial que ele precisa de atenção, que ele precisa de carinho, tá? Então, eu sei que é muito difícil para os pais lidarem com essa questão, mas nunca deixem o diagnóstico estar à frente do filho de vocês. Olhem sempre para o filho de vocês. Ele tem uma condição especial? Tem. Ele vai precisar de mais ajuda? Vai. Assim como outras crianças. Vão precisar de alguma ajuda diferente da que o seu filho vai precisar, mas vão precisar de ajuda. Eu digo isso porque eu tenho uma filha que, se eu for falar nos termos biomédicos, ela é saudável, ela é normal, ela não tem nenhum problema, assim, aparente, mas eu precisei da ajuda da Valéria para conduzir a minha filha da melhor forma que eu achava. Então, não é porque ela não tem uma condição que os médicos não falaram que eu não vou ter dificuldade em educar a minha filha. Da mesma forma que vocês pensem assim, eu tenho um filho que tem mais dificuldade, mas nem por isso a condição dele pode ficar à frente daquele indivíduo, daquela criança que está na frente de você, que é seu filho. Que lindo. Ai, que lindo isso, Rê. Eu tenho certeza que para muitas famílias que estão aqui com a gente e outras que vão nos assistir, vem como um bálsamo, como realmente um bálsamo isso que você está falando. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei bem especial. Você falou que um fator de proteção é o brincar. Sim. Um fator de proteção é o brincar, E como? é essa interação. E Então, como? conta pra gente aqui um pouquinho, Rê, esses fatores de proteção. Eu sei que não está no nosso roteiro, mas eu achei tão especial isso, queria que você comentasse um pouquinho. Gente, brincar é tudo na vida da criança. É como ela experimenta o mundo, é como ela aprende, é como ela interage. Eu costumo dizer que criança, ela é curiosa, a criança é amostrada, a criança gosta de estar o tempo todo chamando a atenção para si. Ela quer que você brinque com ela o tempo inteiro. Crianças com transtorno do espectro autista, elas vão ter essa dificuldade de chamar atenção, né? De iniciar essa atenção compartilhada e de responder quando você chama a atenção da criança, né? Ela tem muita dificuldade nisso, mas nem por isso você não tem como interagir com ela. Você tem que aprender com outros olhos
identificar coisas que captam a criança. Muitas vezes lá no consultório, eu vou já voltar para o assunto, tá, Valéria? Porque agora eu emendei com outra coisa que não queria Tá, esquecer. fica tranquila. A gente tá aqui assim, tô só Eu, bebendo da fonte, eu né? vou Tô só dando bebendo voltas, da mas eu fonte. volto, eu juro que eu volto. Quando eu estou avaliando as crianças, muitas vezes eu vejo a criança bem desorganizada assim no consultório e eu vou testando algumas coisas para ver o que é que capta a atenção da criança. Muitas vezes eu não posso ir de cara, de cara com a criança, porque a criança ela fica na defensiva, né? Principalmente quando ela tem alguma condição, muitas vezes ela não gosta dessa interação tão direta. Então, normalmente a gente se relaciona às vezes através de um brinquedo. Então, às vezes eu pego algum brinquedo e vou começando a fazer barulho e vejo se eu chamo a atenção dela. Ela não vai olhar para mim, mas ela vai olhar para o brinquedo às vezes. Ou então eu tento cantando. Os meus alunos aqui que brincam. Nossa, doutora, como você tem repertório? Gente, eu tenho várias músicas aqui. Música é o que eu mais sei cantar para criança. E aí eu começo a cantar para a criança e vejo se tem alguma música que ela conhece. Às vezes eu pergunto para a mãe, né? Qual é a música que ela gosta? Tem alguma música que ela gosta? E aí eu começo a cantar essa música e vejo se ela interage comigo. Às vezes é um livro mostrando alguma coisa que a criança gosta já. Por exemplo, ela gosta de carro, ela gosta de dinossauro, ela gosta de bichinhos. Vai lá, pega um livro que tem mais ou menos os temas. E aí eu tento iniciar essa brincadeira com a criança de uma forma... É bem mais difícil iniciar realmente uma criança que tem problema na interação social, que é o quadro, né, do principal do autismo. Do autismo. Mas a gente consegue. Em algum momento ali, em algum momento a gente vai pescando. É mais difícil, mas que os pais entendam que tem como brincar, sim. É mais complicado, mas tem como. E você precisa estar com os olhos abertos e os ouvidos abertos para reconhecer isso. O que é que chama a atenção do seu filho? O que é que seu filho gosta de fazer? O que você pode... observa teu filho. O que é que ele vai pegar de brinquedo? O que é que ele vai utilizar? Não fica sendo... Se ele pegou o carrinho, tenta brincar com o carrinho. Se ele pegou o cavalinho, tenta brincar com o cavalinho. Deixa ele ter essa iniciativa e segue ele na brincadeira, pelo menos nesse primeiro momento. E vai dar certo a questão do brincar. Rê, e tudo isso que você está contando aqui faz parte de um diagnóstico, não é? Então você faz isso, vai cantar, vai brincar com a criança no consultório. Então, quando eu imagino os pais assim, gente, essa doutora aqui tá brincando com meu filho. Então, para quem tá entrando agora, ou quem vai nos assistir, não é? De repente você pegou a live pela metade, mas estou aqui com a doutora Renata Ximenes. Gente, ela é maravilhosa, pediatra, tá fazendo um doutorado em saúde pública. E nós estamos falando sobre autismo, mas na prática mesmo, no sentido na sua casa. Então, ela falou que um fator protetor da sua criança é o brincar dentro desse assunto que a gente está falando aqui sobre o autismo, não é? Então vamos... Você ia completar, Rê, desculpa. Então, aí eu ia voltar para essa pergunta, né? Eu falei um pouquinho como brincar com a criança com autismo, né? Que tem essa dificuldade, mas você precisa estar mais atento a isso. E realmente, gente, a criança, ela tem o brincar como a principal forma de aprendizado dela, tá certo? Então, o brincar, ele assim como a criança aprende a andar, que para andar ela primeiro tem que sustentar a cabeça, o pescoço, depois sustentar os ombrinhos, depois conseguir sentar para ficar em pé para poder andar. O brincar também faz esse caminho. O brincar no começo, a criança, ela primeiro fica experimentando as mãozinhas, depois ela experimenta a mão na boca, depois ela tenta pegar um objeto e leva para a boca, depois ela bate, depois ela vai sacudir, vai rebolar. Tanto é que tem gente que reclama, meu filho fica só jogando os brinquedos. Gente, se ele tiver por volta de 1 ano, tá ótimo, é isso mesmo. Testando, que bom, que bom. Né? Que bom. Que bom que ele tá jogando. Né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, por volta de 1 ano e meio, eles já começam a fazer aquele brincar simbólico, onde ele vai começar o faz de conta, tá? E quando a criança vai ficando um pouquinho mais velha, ela não vai mais precisar, às vezes, nem dos objetos para brincar. Ela, com a própria imaginação, ela vai conseguir brincar. Então, se eu disser que eu tenho um papagaio aqui na minha mãe e fizer carinho no papagaio, a criança vai vir e fazer carinho no papagaio também, né? Então, assim, tem essa construção do brincar. Assim, tanto Piaget, como tem vários, né, teóricos do desenvolvimento que eles vão fazer,
que vão fazer essa construção do brincar da criança, né, de uma forma mais didática. Mas assim, resumindo, é mais ou menos isso. Então, o brincar ele é essencial para eu avaliar o desenvolvimento da criança, mas também para eu proteger o desenvolvimento daquela criança. Quanto mais eu brinco com o meu filho, eu estou fazendo a interação que eu preciso fazer para ele conseguir se desenvolver, desde a parte da cognição, desde a parte da fala, da parte motora, enfim, todos os domínios do desenvolvimento vão estar ali sendo desenvolvidos no brincar. E, ao mesmo tempo, eu evito que a criança fique na tela, né? Porque se eu estou brincando com ela, eu não preciso deixar ela na TV, ou no celular, ou no tablet, o que for, né? Aí alguém já me perguntou assim, mas doutor, o meu filho aprendeu a falar no tablet. Aí eu falo, alto lá. Ele aprendeu a repetir. Agora, ele não vai saber falar aquilo que ele está repetindo numa conversação, numa comunicação. Então, na verdade, ele aprendeu a repetir o que o vídeo está dizendo, mas ele não vai saber usar aquilo. Sabe por quê? Porque mesmo que o videozinho fale assim, agora é você, repita você. Mesmo que ele repita, o videozinho não vai falar com ele de volta. É algo muito mecânico. Não tem interação, não é? Tem, Não na tem verdade, interação, só repetição. É só repetição. E a criança, ela não aprende por repetição. Ela aprende por interação. A criança, ela precisa... Eu aprendi até um termo isso com você, Val. Onde você fala que a criança precisa sentir na pele algumas coisas para aprender. E a linguagem é uma delas. A linguagem, a criança precisa sentir na pele para ela aprender os nomes das coisas. Então, ela precisa estar interagindo. Quando ela está com fome, a mamãe dela vai dizer, você está com fome? Aí ele vai relacionar que aquela sensação que ele está sentindo é o nome fome. E aí, lá na frente, ele vai aprender a falar fome. Diferente do videozinho, que ele vai falar sobre qualquer outra coisa fora de contexto. E a criança não vai... Ela vai aprender a repetir aquela palavra, mas ela não vai aprender a usar aquela palavra numa conversação, que é o intuito final da linguagem, que é se a gente se comunicar. Então não adianta, interação, né? Não é? É interação. É o objetivo final da linguagem, a gente se comunicar com o outro, tá? Uhum. Então, o brincar, ele tem tantas funções. Eu, como pediatra, eu uso o brincar para avaliar, fazer o exame físico da minha criança. Então, eu sento para brincar e naquele brincar eu tô com um checklist aqui na minha cabeça, onde eu vou criando situações e observando se tá tudo ok. Aí eu vou dando um check na minha cabeça aqui, no checklist. Brincando. Vou dando as situações e vou vendo o que a criança vai fazendo. A criança entrando no consultório, eu já tô avaliando, a verdade é essa. Já vou vendo todo como é que é esse caminhar, se vê no colo da mãe, se tá chorando, se interage, se olha meu consultório, se fica agarrado no colo da mãe, tudo isso eu tô vendo, né? Mas tem um momento que eu sento para brincar com a criança e avaliar o desenvolvimento dela durante o brincar. Então, o brincar já é para isso. Mas, principalmente, o brincar é para aprender, é para interagir, é para a criança se formar como um indivíduo, né? Se formar como uma pessoa. Então, o brincar é fundamental. Então, a dica do dia hoje, brinquem. Brincar. Olha, quem está aqui assistindo essa live, então vocês estão assistindo uma live com uma pediatra que acredita no brincar e com uma psicopedagoga que brinca. Né? Eu também brinco. O que é isso? As duas. Brinquei muito com criança em consultório, realmente. Quantos diagnósticos, não é, que a gente está ali avaliando pelo brincar. E a minha tese foi sobre como as crianças, como as famílias brincam. Então, gente, a gente fica aqui, ó, a gente pode ficar 4 anos falando sobre isso, né, Rê? Pelo menos 2 no tempo do mestrado, né? Isso, no tempo de mestrado, de doutorado. E, eu costumo falar para algumas famílias, olha, Valério, meu filho tá tão nervoso e bravo e tal. Brinca. Vamos colocar aqui, olha. Brincadeira. E aí os pais, como assim? Não entendi. Vamos colocar na rotina o brincar, não é? A interação. E aí começa, não é? Começa, aí depois de um tempo, né? Conforme o programa vai acontecendo, olha, não é que tá funcionando? Funciona. Não é que sabia.
Oh, Sabia que ia funcionar? e tem, Então, a gente está aqui falando de autismo e como que a brincadeira é importante dentro desse assunto que a gente está conversando Uhum. aqui, não é, Rê? Isso. E tem outras formas da gente brincar, não é necessariamente com brinquedo. A criança, o melhor brinquedo para a criança é aquele que você nossa, gaguejei agora. O melhor brinquedo para a criança é aquele que ela consegue brincar com você, interagir com você. Então, gente, um copo d'água pode ser, entendeu? Não precisa, pode ser a grama no jardim, pode ser a luz entrando na janela e você fazendo, sei lá, sombrinhas, enfim, Sombra. né? Então, qualquer coisa pode ser o suficiente para você brincar com a criança. Não precisa de brinquedo. E outra coisa que eu Amo dou a caixa de dica, papelão, Rê. Caixa de papelão número 1. certeza, tem milhões de formas. Inclusive, o próprio cantar com a criança e a leitura são formas da gente também estar brincando com a criança, porque a gente pode brincar de roda cantando, a gente pode fazer os gestinhos cantando e é uma brincadeira. A gente pode ler com a criança e fazer um teatrinho, é uma brincadeira. Então, tem várias formas da gente brincar com a criança. E lembrem-se sempre que, além de estimular, o brincar é um fator de proteção para o desenvolvimento infantil. Perfeito, perfeito. Top, top. Ô, Rê, e assim, eu tô aqui com algumas perguntas, né, do nosso roteiro. Uma Tá. delas você respondeu, fantástico, né, sobre os graus dentro do autismo. Mas assim, dentro de casa, não é, na vida prática. Então, como que uma família pode ir lá, a gente fala em inglês, né, um red flag, uma bandeirinha vermelha. Como que uma família pode colocar uma bandeirinha vermelha assim? Uau, deixa eu prestar mais atenção nisso. Em relação ao autismo. Então, tem hoje, eu acho que o checklist que a gente conhece que é mais precoce, é um que vai de 9 meses em diante. Então, desde bebezinho, a gente consegue até identificar algumas crianças com sinais de autismo? Conseguimos. Conseguimos sim. E os sinais estão normalmente relacionados com uma interação, certo? Da criança com as pessoas e da forma também como ela interage com os objetos. E os movimentos estereotipados, desde motor até da linguagem, tá certo? Fala, enfim, a gente pode começar a desconfiar. Vou dar umas dicas aqui para vocês. Então, normalmente a criança com um quadro de autismo, ela tem dificuldade para olhar. Ela tem dificuldade para olhar nos olhos das pessoas. Elas normalmente olham para cá, para essa região aqui, ou ela olha através de você, como se ela estivesse olhando alguma coisa atrás de você, como se você não existisse, né? E ela costuma ter dificuldade, né, desse contato visual, tá certo? Então já fica aí uma coisa que a gente já pode observar em bebês pequenos. Às vezes, lembrem-se disso, às vezes a criança ela pode não apresentar os sintomas, né? E depois ela regredir. Isso pode acontecer. Mas a grande maioria das crianças já apresenta alguma outra coisa já desde bebês, né? Desde bem pequenininhos. Então, a criança, por exemplo, que está amamentando, né? Que a mãe está amamentando e normalmente fica aquela paquera, né? Da mãe olhar para o bebê O olhar para olhar a pra mãe. mãe, não é do bebê. Então, aí a mãe já vai, às vezes, desconfiar, porque o bebê, às vezes, não olha para ela. E ela vai dizer isso, né, doutora? Quando eu pergunto, né? Ele costumava olhar para você quando mamava? Aí ela, não costumava. Quando você falava, ele buscava o som de onde vinha? Ele olhava para você porque ele sabia que era a sua voz? Não. Ele olha quando você chama ele pelo nome? Também não. Então ele tem essa dificuldade, né? De tanto de se interessar pelas pessoas, como ele também tem dificuldade de responder a esse chamado, né? Dele se identificar como uma pessoa e olhar para você respondendo a esse seu chamado, né? Olha que importante isso, hein, pessoal que está aqui assistindo, não é? Bandeirinha vermelha, Bandeirinha não é? Para vermelha, esse quando a olhar. criança não olha. Às vezes também é uma bandeirinha vermelha quando a criança ela interage, quando ela faz poucos sons, tá? Então, por exemplo, uma criança que não balbucia ou ela balbucia muito pouco. Ou um balbuciar meio monótono. Balbuciar aqueles gritinhos que a criança dá, aquelas vozinhas que ela faz, né? Dadá, mamá, papá. E ela fica dando gritinhos, tem aquela cançãozinha, né, que ela faz.
E crianças, a partir até uns 4, 5 meses, já começam a fazer bastante. Balbucio, 6 meses em diante, já faz bastante. Então, assim, normalmente quando a gente pergunta se ele fez barulhinhos, né? Se ele costumava fazer barulhinhos para a mãe às vezes vai dizer que não, que ele não balbuciava, ou que ele tinha um balbucio monótono, que era só ba, 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 algo assim que não tinha aquela musicalidade. Né? Outra coisa que chama a atenção. Outra coisa que chama a atenção é a criança, ela não tem capacidade, às vezes, de ter aquela reciprocidade emocional. Então, assim, se você ri, todo mundo ri junto, daquela brincadeira da bolinha de sabão, que tá todo mundo ali brincando, brincar de cosquinha, elas às vezes não gostam, né? Eles não têm aquela interação com brincar de cosquinha. Então, ela tem dificuldade de fazer essa interação social. E ela não tem interesse pelas coisas que você tem interesse. Não sei se vocês já perceberam, bebê, para onde você olha, o que você pega, ele quer ver também. Então, ele vai lá junto com você. Essa criança, às vezes, não. Tanto é que, às vezes, ela não olha para as fotos, ela tá, assim, olhando para o tempo. Ela não interage muito, nem com as pessoas, nem com o ambiente que está ao redor dela. Ela vai ter mais interesse por objetos do que por pessoas. Normalmente, criança prefere pessoas, né? Crianças sem autismo, elas vão preferir sempre mais pessoas. Tanto é que uma das coisas que a gente faz para avaliar a visão é colocar ou alguma coisa com muito contraste ou um rosto na frente da criança para ver se ela acompanha um olhar, porque ela se interessa bastante pelo rosto, né? E por coisas com contraste. E a criança com autismo, ela não vai ter tanto interesse assim por rostos, né? Ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Enfim, e aí com o tempo vão aparecer outras questões. Por exemplo, é uma criança que vai ter dificuldade com texturas. Na verdade, não é bem a textura, ela tem dificuldade sensorial como um todo, tá? E aí ela tanto pode ser hipossensitiva ou hipersensitiva. A hipossensitiva é aquela criança que cai, leva um tombão, não chora, não se machuca. Às vezes fica salivando porque não percebe que tá com baba que é ao redor da boca, tá? Então ela se bate nos cantos e tá tudo bem, não acontece nada. Ou o contrário. Uau. Ou o contrário, a criança que é hipersensível, você não pode encostar na cabeça dela, ela não pode colocar uma roupinha, ela não consegue colocar uma sandália, ela não consegue pisar na grama, se ela se molha, ela já fica completamente angustiada, pedindo para você secá-la, né? Então ela tem muita dificuldade disso. Tem um testezinho que a gente costuma fazer, é uma triagem assim, bobinha que a gente faz assim que a criança chega pra gente saber para onde vai a nossa... Não é nem encaminhar, mas por onde vai a nossa história clínica, né? Para onde vai fazer minha anamnese, exame físico, né? Então, assim que a criança chega, a gente faz primeiro essa triagem, depois a gente marca uma segunda consulta para saber para já direcionar realmente aí para um diagnóstico. Então, tem umas perguntinhas que ele faz assim, se a criança, ela olha quando você chama pelo nome, se ela traz coisas para mostrar para você ao longo do dia, se ela olha para você, se ela imita você, né? Isso tudo mostrando interesse pelo outro. Se ela usa você como um objeto, uma ferramenta para alcançar aquilo que ela quer, tá? Como é que ela brinca com os objetos. Muitas vezes a criança, ela vai se interessar com autismo, ela vai se interessar por partes do brinquedo, não pelo brinquedo como um todo. Eu acho que vocês já até ouviram falar disso, uma criança que pega o carrinho e vem da rodinha, ou então fica passando o carrinho no corpo, ou passa a língua no carrinho, que ela tem dificuldade de experimentar as coisas. Ou então ela tem vontade de enfileirar, colocar por cores, colocar por padrões. Eu tenho uma foto tão interessante de uma das minhas crianças, que já é uma criancinha já maior, né? Ela acompanhada lá no IPED já há algum tempo. Ele já está em tratamento e tal, mas eu vi uma coisa tão interessante no brincar dele. Tinha um tatame, né, todo colorido, com azul, roxo, amarelo, laranja, enfim, tem várias cores. E tinha um brinquedo, eu não sei se você lembra aquela que é uma torre que você vai encaixando os anéis, né? Sim. Né? Acho que é a torre de Hanoi, não é? Eu não lembro o nome, esse é o papel, amiga, eu não sei o nome dos brinquedos. Aí cada argola tinha uma cor diferente. Teve uma hora assim, totalmente aleatório. Quando eu olhei para o tapete, ele tinha colocado uma argola em cima de cada tatame da mesma cor. Tipo, a argola vermelha estava no tatame vermelho, a argola lilás no tatame lilás.
Sem, assim, do nada eu observei isso e eu nem percebi a hora que ele fez isso, porque ele fez de uma forma tão natural ali no brincar dele, e eu virei Aham. para fazer alguma coisa, quando eu vi, nossa, Tava lá, tudo ele arrumadinho. todo arrumadinho, de acordo com as cores. Não foi necessariamente enfileirado, mas tinha um padrão relacionado com as cores. Achei isso bem interessante. Enfim, eu falei assim, um montão de coisa aqui para vocês, né, dos sinais que a gente pode desconfiar, tá? Outra coisa também é a questão da fala, tá? Mas lembrem-se sempre, a criança, né, que tem problema na fala, muitas vezes a gente tem que responder algumas perguntinhas, né? A gente tem que perguntar se essa criança tem problema para entender o que você fala, ou seja, Uhum. se quando você chama pelo nome, ela olha, ela obedece a comandos simples, tipo, vai pegar a bola, e ela vai lá, pega a bola, ou não. A segunda coisa é saber se essa criança tem problema na linguagem expressiva não verbal. Os gestos. Se a criança aponta, se ela faz, cadê? Vem cá. Tá. Não, tchau, né? Tchau, manda beijo. Se ela faz essas imitações, se ela se faz entender, apesar da ausência de linguagem, tá? Então, a criança, antes de falar, ela vai se expressar não verbalmente. É o pré-linguagem, é a pré-fala, vamos dizer assim, né? Porque é um tipo de linguagem não verbal. Então, a pré-fala, a criança ela vai se expressar através dos gestos. E eu tenho que responder essa pergunta: ela consegue se expressar através de gestos ou ela não tem essa linguagem não verbal? E aí eu pergunto se essa criança fala ou não fala. E mesmo que ela fale, eu ainda tenho que saber se essa criança ela tem uma linguagem repetitiva, que a gente chama de ecolalia, tá? Eu tenho que saber se essa fala dessa minha criança ela é monótona, robotizada. Se essa criança ela consegue trocar turnos. O que é trocar turnos? É eu falar e esperar a sua vez, né? Você fala e eu espero a sua vez. E aí depois eu falo e você espera a minha vez. E aí a gente faz essa troca de turnos. Crianças com autismo, ela tem dificuldade disso. Ela não sabe quando parar e nem quando começar a falar, né? Ela acaba atravessando isso. E ainda tem a questão da criança utilizar frases que ela viu lá no passado numa conversa que não tem nada a ver. Tipo, eu estou falando de Nada a ver. avião e a criança fala da pipoca que comeu, né? Então, ela acaba não sabendo fazer essa troca, né? Essa comunicação. Mesmo que ela fale, ela não sabe se comunicar, tá certo? Então, são perguntas, né, que eu tenho que estar observando e fazendo para as famílias para identificar se essa criança realmente Nesse tem uma. seu checklist. É o meu checklistzinho que eu vou fazendo ao longo da consulta, com certeza. Uhum. Nossa, ô Rê, e você comentou também, porque nós estamos falando aqui, gente, então estamos aqui com a doutora Renata Ximenes falando sobre autismo. Olha, tá super interessante tudo que ela tá falando aqui, porque lembram que eu disse que ela é muito pedagógica, então ela é professora universitária também, além de muitas coisas, não é? De muitas, está fazendo aí doutorado dela, e ela tá colocando de uma forma assim muito prática para nós. Uma curiosidade aqui, né? Tô vendo o pessoal também perguntando. Você tinha falado no começo da live, Rê, andar na ponta do pé, né? Então Uhum. a gente está aqui, a pergunta não é a família reconhecer na prática como é que então andar na ponta do pé, aí a família já Pois fica é, andar apavorada. na ponta do pé não é algo que seja muito importante como um sinal, a não ser que venha acompanhado de outras coisas, que foram as outras coisas aqui que eu estava falando para vocês. Que você falou. Porque pode ser outras condições, pode ser um encurtamento de tendão, pode ser uma criança que usou andajá, que é proscrito, não comprem andajá, joguem fora todos os andajás que vocês tenham por perto. E que pode fazer com É que a aquele criança... andador, né? Aquele que a criança fica lá dentro. Isso, andador, andajá. Não, mas é aquele que a criança fica dentro, né? Como se fosse uma cadeirinha. Não aquele que ela empurra só, tá? Mas aquele que ela Sim, fica sim. apoiada na cadeirinha. É péssimo. Aquilo ali, proscrito. Ó, Por dica aí, favor, joguem pessoal. fora. Olha, Tá? Então, assim, a ponta do pé em si não é um sinal tão importante, a não ser que venha acompanhado com outras questões, né? Principalmente a dificuldade de interação, a dificuldade do imitar e os movimentos estereotipados, que podem ser desde aquelas mãozinhas, né? Pode ser o balançar e pode ser sons com a boca. Então, a criança fica ok. fazendo... Ou ela fica fazendo vários sons, né? Ao longo do... Enfim, ao longo do dia.
Muito interessante. E assim, Rê, para as famílias que estão aqui e que têm filhos já diagnosticados com autismo, independente do grau, não é? Se é leve, moderado, severo, qual a mensagem que você tem para essas famílias? Eu achei tão bonito que você falou, até anotei, né? Estou fazendo várias anotações aqui do que você está colocando. Então, olha, essa semana, gente, quem está aqui no meu grupo, segue a doutora Renata Ximenes lá no Instagram dela. Quem é do grupo dela, segue a gente também, não é? O programa Reforma em Família, porque essa semana eu vou colocar muita coisa sobre o autismo, sobre o brincar e sobre as coisas que a gente está falando aqui. E eu achei lindo que você falou, Rê, por trás, não é, desse diagnóstico, tem uma criança. Isso, Ela tem um ser. exatamente. E a criança, ela tem que vir Assim, na frente, né? Ela não pode ser um rótulo, né? Ela tem que ser aquele indivíduo, é o Samuel, é o Pedro, é a Valéria, enfim, é uma criança que está ali na sua frente, né? E ela precisa do seu carinho. Eu acho que o principal recado que eu preciso dar para os pais é que vocês apostem nos filhos de vocês. Existem muitas condições, é muito difícil. Eu não imagino o que é estar na pele de vocês, porque o meu papel é muito simples relacionado em relação ao que vocês passam, né, no dia a dia, 24 horas, 7 dias por semana, tendo que ir para terapia, muitas vezes com dificuldade de conseguir terapia e do tratamento adequado. Então, assim, eu não imagino o que é estar na pele de vocês. Mas uma coisa que eu posso falar é que vocês precisam apostar no filho de vocês, tá? Apostem, apostem. Talvez vocês vão passar por esse luto, né, de não ter o bebê que vocês desejavam, né, que vocês sonharam tanto, mas é o bebê que está na frente de vocês, é a criança que está na frente de vocês, ainda é o filho de vocês, né? E enxerguem esse filho e o potencial dele. Não desistam, não desistam dele, tá? Para aqueles que têm crianças com autismo mais severo, eu gostaria muito que vocês assistissem depois. A Valéria, eu não sei se tem como você colocar depois, Valéria. coloco durante a semana, mas coloco na chamadinha aqui. Pronto. Uma criança, uma adolescente que é autista, que é a Carly, onde ela tem um autismo severo, né, bem grave, né, não verbal. E os pais sempre apostaram muito no aprendizado dela, até que ela aprendeu a utilizar o computador para se expressar. Então, hoje, ela consegue se comunicar com as pessoas através do computador, né? Então, tem um programa onde ela coloca as frases que ela aprendeu e ela consegue falar com as pessoas, né? Então, tem coisas a ser feitas, a gente não tem noção do potencial que essas crianças apresentam, tá? Outra coisa muito importante é vocês lembrarem sobre as comorbidades que podem vir associadas com o autismo e que elas também devem ser cuidadas, tá? Então, a criança com autismo, ela tem uma maior chance, por exemplo, de ter depressão, de ter ansiedade, de ter TDAH, tá certo? De ter esquizofrenia, enfim, tem algumas outras questões que podem estar associadas. E essas comorbidades precisam também ser cuidadas, precisam ser tratadas. E é muito importante vocês continuarem fazendo o acompanhamento, essa vigilância do desenvolvimento para as outras questões também. E o meu recado é esse, apostar, apostem nos filhos de vocês e sempre vejam a criança que está na frente de vocês e não a condição que ela apresenta. Ai, que especial. Olha, aqui a Lucy colocou, eu aposto sempre no meu Arthur. Eu vi. Amor enorme. Que lindo, que lindo. Isso mesmo. Continue apostando, continue apostando. Não desiste. Não Não, desiste. não desiste. O Rê, uma penúltima, a última pergunta, né? Depois vem a mensagem final, mas assim, nós duas estamos aqui, somos profissionais cristãs, independente das nossas religiões, do pessoal que está aqui nos assistindo, das famílias. Qual a relação que você vê, não é, do autismo aí com algo da Bíblia, por exemplo? Estava aí lá no nosso roteiro, e aí eu coloquei, pensei, bom, vou deixar lá com a Renata, né? Vou ver o que ela vai falar. Então, esse assunto, quando você me falou isso, né, quando eu vi lá no roteiro, eu fiquei, gente, o que eu poderia falar, né, relacionado a isso?
Primeira coisa que eu tenho que dizer é que a gente vive num mundo de pecado, né? Que o pecado tá aí e as doenças, elas aparecem e não escolhe a quem, né? Então, o autismo é uma doença multifatorial. A gente não sabe necessariamente qual é a causa, mas a gente sabe que o ambiente em que a gente vive, ele pode, com a epigenética, ligar ou desligar partes do nosso DNA que estão sendo lidos ou não, né? Então, eu acredito, né, que esse mundo louco que a gente vive, o contato com as coisas ruins que fazem mal à nossa saúde, isso está comprometendo, né, o desenvolvimento das nossas crianças. E eu não tenho a menor dúvida que Deus pede para a gente cuidar da nossa saúde, pensando também nisso, pensando no que a gente pode estar passando para os nossos. O fato é que a gente não sabe, a gente não tem tipo assim, é isso que causa o autismo. Não, muitas coisas podem causar o autismo, ele é multifatorial, tá? Então, eu acredito que a gente vive num mundo de pecado, tá? Eu acredito que essas coisas ruins que acontecem com as crianças, elas são decorrentes disso. E eu acredito que a gente tem uma função de cuidar da nossa saúde para a gente cuidar da saúde dos nossos filhos, né? Também, né? A gente tem essa responsabilidade diante de Deus. Mas eu também acredito, de todo o meu coração, que Deus conhece cada um dos filhinhos de vocês e da luta que vocês têm. E que Ele nunca, nunca vai deixar vocês sozinhos. Se Ele nunca esquece de nós, quanto mais dos nossos pequenos, que deles são o reino dos céus, né? Então, não tenho a menor dúvida que Deus está olhando por cada mãe, por cada pai, por cada criancinha, tá? E pode ter certeza que Deus está segurando na tua mão para tu seguir firme. Porque só pessoas muito especiais têm uma tarefa tão grande como essa. Porque Deus fala, né, que Ele só dá a cada um que aquilo que Ele pode suportar, né? Então, vocês são guerreiros, porque Ele sabe do potencial de vocês. Mas, ao mesmo tempo, Ele não vai dar além daquilo que você pode suportar, porque Ele está ali do teu lado. E Ele vai te ajudar a todo momento. Uau, que lindo, que lindo. Gente, eu não disse que seria muito especial essa live, eu tinha certeza disso, Rê, certeza. Amém. Porque eu conheço você, não é? Conheço pessoalmente muitas das famílias que a gente atende só pelo Zoom, mas a Renata eu conheci pessoalmente, tive esse privilégio, eu e o Paulo, e foi realmente um presente para a nossa vida. Para minha também, você sabe. Conhecê-la, sabe? E assim, eu tinha certeza que essa live ia ser muito especial e estamos fechando aí essa série de lives, Queremos Ser Fantásticos, com chave de ouro, gente, com chave de ouro mesmo, 2021. Renata, muito obrigada. Eu que agradeço, amiga. Por tudo que você falou aqui para os pais, para as famílias, eu senti assim um bálsamo, sabe? Um bálsamo. Quando muitas famílias estão tão tristes com diagnósticos que estão recebendo, e nós, como profissionais cristãs, não é essa última mensagem aí, eu até anotei aqui, e eu sempre falo isso para as famílias, nós precisamos cuidar de nós, para nós cuidarmos de quem a gente ama também. Isso. Então, as famílias que estão aqui, que têm, não é, hoje, crianças aí com esse diagnóstico, olhar para elas com esse amor que a Renata falou, olhar assim de uma forma especial como Deus olha para todos nós. Neste mundo de pecado que a gente vive, né, Rê? Isso, e eu queria dar só mais um recadinho que eu acho que é muito importante. A natureza tem um papel curativo no desenvolvimento infantil, inclusive de crianças com autismo. Elas ajudam a criança a ficar mais organizada, a ter menos comportamentos disruptivos, enfim. Então, levem a criança para a natureza, contato com o sol, com terra, com mar, com rio, com árvore, porque a criança precisa disso, isso é terapêutico também. Ai, que especial, gente, que especial. Gente, quem tá aqui nessa live, segue a doutora Renata, segue a gente aqui também no nosso Instagram. E essa semana nós vamos colocar bastante coisa sobre autismo, sobre o brincar, sobre esse cuidado que nós precisamos ter. Puxa, eu sou mãe,
Ok, mas eu também sou mulher, não é? Eu também sou uma pessoa que precisa Oh, cuidar, eu preciso cuidar de mim para cuidar de quem eu amo. Sou pai? Sou. Mas também sou um ser humano, sou homem que preciso cuidar de mim para cuidar melhor do outro. E encerramos a live. Olha, eu falei, a gente podia ficar aqui, não é? Conversando há muito tempo. a gente libera o pessoal e fica aqui conversando. Isso, vamos liberar, a gente continua nós duas. Gente, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui nessa live, as pessoas que vão nos assistir no futuro também, nesse mundo online que a gente vive hoje. Né? E estamos fechando 2021 com chave de ouro, com a doutora Renata hoje falando sobre autismo e deixando essa mensagem maravilhosa, esse bálsamo aí para as famílias que têm crianças com esse diagnóstico ou de famílias que vão receber esse diagnóstico. Então, fica aí a mensagem dela, a nossa mensagem também. Queremos ser fantásticos, não é? Esse é o tema aí de muitas lives que nós fizemos esse ano, todo domingo às 20 horas. E o ano que vem está chegando, não é? Novas coisas boas, expectativas. Tá bem pertinho. O tempo tá voando, né, Rê? É meio assustador. Nossa, assim. enfim. Meio Vamos lá, assustador. que tá chegando 2022. Verdade. Gente, olha, um beijo para vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Rê. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau.